você que está agora na cozinha, que delícia, preparando ouro em grão, preparando feijão, preparando a comida, tudo agora com mais impostos, se você mora em alguns estados como em São Paulo, por exemplo. Não descuida, bata palmas, mas olho no fogão para não deixar queimar, tá tudo muito caro, não podemos brincar. Eu adoro repetir que as palavras são a embalagem das ideias. Eu acho essa definição bonita, porque você quer dizer alguma coisa, você tem uma ideia para passar, você precisa escolher as palavras que você vai usar, né? Você precisa traduzir aquela ideia com palavras. Você descreve imagens com palavras, você descreve essa minha sala um pouco apertada com palavras, né? Felipe Bueno, Débora, quem está vendo pelas redes sociais consegue ver essa sala meio claustrofóbica. Ah, sim. Que eu tô, não é? Eu tô suando já. Pois é, tá vendo? Suando, claustrofóbica, são palavras para traduzir esse ambiente apertado em que eu tô nesse momento. Você descreve ideias com palavras, você descreve fatos com palavras, como a gente aqui na Band News FM descreve as coisas que estão acontecendo. Eu fico impressionado, por exemplo, quando entra alguém descrevendo, falando sobre o trânsito, né? Descrevendo o trânsito lá do alto, e aí vai falando, olha, no sentido tal, perto da ponte tal, tem que selecionar, se não disser qual é a ponte. São palavras que a gente vai escolhendo para descrever e orientar as pessoas. Então, as palavras, elas orientam, as palavras são mágicas. Você pode, por exemplo, conforme a palavra que você usa, você consegue mentir falando a verdade. Tosse é uma palavra também. Pô, como é que você consegue mentir falando a verdade? Parece uma coisa absurda o que eu estou dizendo, mas é possível. O governador João Dória, por exemplo, nesse momento, ele está conseguindo esse feito. Ele está mentindo falando a verdade. Aí alguém vai dizer, peraí, você está acusando o Dória de ser mentiroso? Não, ele está falando a verdade. Não, peraí, então ele está falando a verdade? Não, ele está mentindo. Mas como assim? Bom, desde o dia 1º de janeiro, portanto, há 3 dias, uma lista importante de produtos no estado de São Paulo passou a pagar mais impostos. É indiscutível. O que é pagar mais impostos? Pagar mais impostos é o seguinte, você tinha um produto que era fabricado ou comercializado, esse produto recolhia X de impostos. Aí ele passa a recolher X mais alguma coisa. Portanto, ele está pagando mais impostos, está recolhendo mais impostos do que recolhia antes. Aí virá um defensor do João Dória para dizer, não, para, você está maluco. É o seguinte, a alíquota máxima daquele imposto era Y. E a pessoa pagava nada, mas a tabela dizia que podia cobrar Y. Ele está cobrando Y sobre 2. Então ele está, na verdade, trabalhando com uma carga tributária menor, que era isento por uma liberalidade do governo, um decreto anterior, e ele diminuiu esse presente que a sociedade tinha, ou que o setor tinha, etc. E ao fazer essa redução, continua, portanto, sem ter aumento dos impostos, porque só aumentaria se passasse de Y. É um jeito de vender as coisas, né? É uma coisa interessante. Certa vez perguntaram para o Fidel Castro o seguinte, vem cá, a situação na ilha está tão grave, Fidel, que as universitárias estão se prostituindo. Ele fala, não, é o seguinte, até as prostitutas na ilha têm nível universitário. Olha que interessante. Ele pegou e torceu tudo para dizer que não era em função da situação econômica lamentável da ilha que as universitárias, ou que universitárias, estavam recorrendo à prostituição. Ele disse que todo mundo na ilha estuda de forma que até prostitutas têm nível universitário. Ele vendeu como algo positivo aquilo que lhe foi perguntado como algo negativo. Então, é a mesma coisa o João Dória. É uma escola fidel. Vamos tentar maquiar a realidade falando a aspas verdade, quando na verdade é uma mentira. É indiscutível que os impostos aumentaram em São Paulo. Quem pagava menos, paga mais. Mas ele poderia cobrar mais ainda, porque se reajustasse efetivamente a tabela, coisa que ele não fez. Então fica nesse joguinho. Agora, é curioso, porque em agosto do ano passado, quando perguntaram para ele sobre ICMS,
sobre CPMF, ele sentou a botina, dizendo que ele é pessoalmente contra, não vê razão para aumentar a carga tributária. E aí vem aquela discussão. O que é aumento da carga tributária? De novo, brincadeira de palavras. Aumento da carga tributária é você elevar a taxa de cobrança de impostos acima daquilo que está previsto nas tabelas. Nesse caso, ele não aumentou a carga tributária. Agora, aumentar a receita tributária na comparação com o que havia antes, prejudicando a sociedade, encarecendo a vida das pessoas, no meio da pandemia, e isso ele fez. Aí isso não é aumento de carga tributária. Ele pode chamar do que quiser. Ele pode chamar Urubu de meu louro. Escola Fidel. Chamava o Urubu de meu louro. Grande orador, grande empulhador, grande enganador, grande malandro. E aí nós temos um aprendiz falando coisas que são absolutamente inconcebíveis. Quer dizer, ele critica o presidente Bolsonaro acertadamente pela trágica condução do trabalho do Ministério da Saúde na busca de vacinas, acertadamente. Mas não olha para o seu quintal, vendo que apesar dele estar certo no campo da vacina, e tá, correu atrás, fez o acordo com a Sinovac, está batalhando por uma vacina o mais rápido possível. Então, já que ele está legitimado no campo da vacina, ele se deu ao direito de fazer um ajuste. E aí vem aquela pergunta, quer dizer que então governar é aumentar impostos? É assim? Aí ficou fácil, né? Governar é aumentar impostos. Imagina se numa empresa, a empresa está produzindo pouco, o dono da empresa vai lá e fala para todo mundo que eles vão ter que trabalhar 5 horas a mais e ganhando 30% a menos. Assim, arbitrário, não tem um acordo. Então, a coragem é um atributo do governante. E a coragem é enfrentar a realidade. E enfrentar a realidade usando palavras próximas da realidade e não mentindo falando a verdade, como eu estou falando aqui, que ele está fazendo. Quer dizer, por que ele bateu bumbo quando ele reduziu o ICMS do querosene de aviação? Ele bateu bumbo quando ele reduziu o imposto sobre calçados. Aí ele falava. Quando ele faz o movimento contrário, ele cala. Ele, em janeiro de 19, zerou o ICMS de frutas e verduras. Deu 32 mil entrevistas sobre isso. Faturou. Aí, quando a Assembleia Legislativa aprova um pacote de ajuste fiscal, como aprovou, e ele publica 3 decretos, e que elevam a carga de vários setores a partir de agora, comprometendo, inclusive, os contribuintes do Simples, aí ele vem com esse papinho de que ele não aumentou a carga tributária, veio o secretário da Fazenda dizendo que não aumentou a carga tributária. Então, ele aumentou. No momento em que você tem inflação, no momento em que termina o auxílio emergencial, vamos chamar do que isso, né? E aí você tem uma questão importante no ar, que é o que eu acabei de perguntar. Governar é aumentar impostos? Essa é a escola João Dória? E desconversar sobre isso? É a isso que o João Dória quer levar para o Palácio do Planalto? Porque ele vive falando, vive se comportando, vive se mexendo como se fosse candidato à presidência da República. É isso que ele vai levar para Brasília? É assim que ele vai governar o Brasil? Quer dizer, o Brasil que tem uma carga tributária de 35%, vai na escola João Dória vai para 40%? Ele que adora os Estados Unidos e a Europa, olha para fora e vai optar pela escola europeia de impostos? Olha para os Estados Unidos, ele não foi para Miami agora no final do ano, quando o Estado decretou a fase vermelha e ele correu para lá? É um negócio assim absolutamente inconcebível. Merece todas as críticas. Ele disse que quando erra, né, quando ele foi para Miami, ele deu uma explicação esfarrapada e disse, não, quando eu erro eu sou o primeiro a admitir o meu erro, então estamos voltando, etc. e tal. Bom, volta atrás, está errado isso, encontra outro jeito, corta na carne. Como assim? Quem é que hoje nos ouve e consegue aumentar o próprio salário? Não tem como aumentar o próprio salário a não ser trabalhando mais. O Estado está trabalhando mais, arrecada mais, ou seja, se o Estado está fazendo mais coisas, a atividade econômica aumentou, vai aumentar a arrecadação naturalmente. Agora, mexer nas alíquotas, brincar com a alíquota, o que é isso? É parte do trabalho dele? É parte do trabalho dele fazer essa gestão. Então, corta na carne
nessa mesmo pacote de ajuste fiscal, tem lá itens para eliminar empresas e tal. Elimine empresas, reduz os custos, faça aquilo que promete fazer e que não está conseguindo. Tanto que recorreu ao aumento de impostos para repor o caixa do Tesouro Paulista. É esse exemplo que ele vai levar para o Brasil. É um negócio complicado. Então, o Bolsonaro merece todas as críticas na gestão da vacina. Tem um ministro que é um desastre. Errou e o João Dória acertou. Agora, no campo tributário, é um escárnio que o estado mais rico do Brasil dê esse exemplo para o Brasil. Vá lá e aumente os impostos e fique dizendo que não aumentou o imposto. Quer dizer, faz o que todo mundo está vendo. Aquele moleque que entrou na cozinha, saiu com a boca suja de chocolate, que é o caso do João Dória, está com a boca suja de chocolate, e disse que não pegou um pedacinho da barra de chocolate ou não enfiou a mão naquele pote de creme de avelã. Claro que enfiou a mão no pote de creme de avelã, tá tudo sujo, debaixo da unha tem chocolate, na boca tem chocolate, limpou na camisa. Ele não faria isso porque ele não vai fazer isso, porque vai sujar a camisa dele. Mas tá tudo sujo de chocolate, todo mundo tá olhando pro Dória e diz, olha ali, ele comeu chocolate, gente. Roubou o chocolate ali na geladeira, tá todo mundo vendo isso. Eu gosto de guardar chocolate na geladeira, eu gosto daquele geladinho, sabe? 999-592-100. Você guarda chocolate na geladeira ou prefere deixar no armário para ele ficar meio molinho? Eu gosto daquele contraste da temperatura. Então, não sei, Felipe Bueno e Débora. A Débora pega e fala, eu odeio chocolate. Não, ela nunca falaria isso, nunca. Não, né? Ei, Débora, você põe na geladeira ou você gosta dele? Então, na geladeira fica esquisito. Mas aí fica né? muito duro, fica meio ressecado. rançoso, sei lá. Rançoso, você gostou dessa palavra? É bonita. Obrigado. Chocolate é bom de qualquer jeito. É de qualquer jeito, né? Até rançoso. Então, acho que aqui tem uma questão para a gente discutir, porque governar é fazer aquilo que é melhor para a sociedade. Claro que recompor o caixa é importante. Mas se essa é a ferramenta de trabalho, falta dinheiro, aumenta os impostos, nós estamos fritos, pô. Estamos fritos. Essa escola Dória, no Brasil inteiro, significa aumentar a carga tributária do Brasil. Significa diminuir a capacidade de produção, significa comprometer o trabalho dos empresários, significa diminuir aumentar a distância do Brasil para a América Latina, para a gente poder ocupar espaço no mundo. Significa ter mais artigos importados aqui dentro do que artigos produzidos aqui dentro. É um negócio muito complicado. Você pega um mesmo veículo vendido nos Estados Unidos, um automóvel vendido no Brasil, lá é mais barato. Como é que pode? Ah, não, mas é porque lá vende mais. Mas por que vende mais? A gente já falou disso aqui. Você pega duas lojas de tênis, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil. A que tem lá é mais barata, pagando às vezes até um aluguel mais caro, mas ele vende tanto mais, mas tanto, que ele pode cobrar menos. Aqui tem que vender menos, porque o preço é alto, aí o preço fica mais alto ainda para pagar o aluguel, pagar o condomínio e pagar os impostos do João Dória. Então, a Marta Suplicy, candidata que foi prefeita de São Paulo, tentou voltar à prefeitura de São Paulo e tomou uma surra porque ficou conhecida como Martaxa. E ela mexeu naquilo que é a coisa mais sagrada que tem, é o nosso bolso. Ela foi lá mexer no nosso bolso, ganhou esse apelido de Martaxa, quebrou a cara e não conseguiu ser prefeita de novo por causa disso. O PSDB bateu muito no Martaxa. O PSDB do João Dória bateu muito no Martaxa. O PSDB do João Dória bate muito na CPMF. Aí vai o Dória e cria o Martaxa dele. Não tem um menor cabimento. Dá para ele voltar atrás, dá para ele rever isso, dá para ele assumir como erro, porque ele vai levar essa até 2022. Ele entrou com um discurso na campanha dele, reafirmou esse discurso, se posicionou de um jeito e agora está fazendo o oposto daquilo que prometeu. É inconcebível, ainda mais nesse momento que exige sensibilidade social que ele não está demonstrando nessa canetada.